Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Papo Sem Fronteira. É um programa que promete trazer conteúdo diverso do mundo de logística, transporte, entre outros, gestão, liderança, etc. Estou aqui com meu amigo Lucas Ferrari, ele que é da Frota 162. Nós nos conhecemos no Logística do Futuro. Batemos um papo muito legal lá, conversei um pouquinho aqui nos bastidores com ele, tem uma história de vida muito interessante. É um profissional jovem, né, bem mais jovem do que eu sou, e tenho certeza que ele vai trazer um conteúdo muito valioso com você aí. Lucas, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Estamos sempre de portas abertas aí para um conhecimento diferenciado como você. Tive a grata satisfação de conhecê-lo. Pô, Rodrigo, eu que agradeço. Obrigado por ter a oportunidade de estar aqui. Tô feliz. Acho que a gente teve uma conversa bem legal lá na Logística do Futuro e sabia que tinha que continuar conversando com você aqui. Eu vi coisas interessantes. E aí, para quem está vendo de casa, é um prazer estar aqui. Espero que seja uma conversa legal para vocês. O Lucas teve alguns pés em alguns segmentos e empresas diferentes. Ele tem um conhecimento diverso. E hoje ele é gerente de marketing lá da Frota 162, da Frota 162, e me contou um pouquinho da carreira profissional dele. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador aqui quem é o Lucas Ferrari, né? Qual que é a história dele, né? Essa história de sucesso, né? Agora, né, na área de tecnologia. Você contou um pouquinho desde a época que você se formou na universidade, né? Legal. Eu acho que eu saí do interior de São Paulo, eu nasci ali em São José do Rio Preto, e aí eu vim fazer faculdade em São Paulo totalmente caipira, assim. Eu acho que era a criação ali sem nenhuma visão de mundo, nunca tinha saído do estado de São Paulo. Aí vim fazer a faculdade, eu vim fazer engenharia elétrica na USP. Eu nem sabia direito o que era USP, eu vim porque uma prima minha falou para prestar o vestibular, e eu acabei passando e acabei vindo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu acho que eu tinha uma coisa na cabeça que era muito clara, assim. Eu não queria trabalhar com engenharia de fato, mas eu tinha uma percepção que eu tinha aprendido habilidades importantes ali da faculdade de engenharia, que eu poderia explorar outros segmentos de mercado. E aí eu entrei muito na minha carreira, acho que de uma forma um pouco, talvez, diferente da maioria das pessoas. Então, em vez de buscar, eu preciso achar eu preciso achar um emprego para eu construir uma carreira ali. Focado na sua formação, no momento que acontece, né? Exato. Eu acho que eu fui muito mais para um caminho eu não quero seguir a carreira de engenheiro, eu preciso descobrir o que eu quero fazer, assim. E aí eu comecei a testar coisas diferentes. Então, eu fui trabalhar no mercado financeiro, num fundo de fundos, que é a Spectra. Até hoje eles estão muito grandes aqui no Brasil. Se eu tivesse ficado lá, eu teria muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. Aí eu percebi que o mercado financeiro não era o que fazia sentido para mim. Fui para a consultoria estratégica. Na época, a EY tinha acabado de comprar a Parthenon e estava abrindo aqui no Brasil o escritório. Aí eu entrei ali como consultor. Fiz alguns projetos muito interessantes. Assim, acho que foi um dos maiores aprendizados em curto período de tempo que eu tive na minha vida. Assim, foi muito diferente para mim viver ali aquele mundo da tomada de decisão mesmo. Sim. Mas eu também percebi que não era aquilo, que eu não tinha nascido para ficar do lado de fora da empresa. Olhar de fora e falar, acho que esse é o caminho, aquele é o caminho. Eu comecei a sentir que eu precisava estar dentro do lugar. E aí eu sempre tive esse negócio de sentir que eu queria empreender. E aí eu fui trabalhar numa startup que na época estava começando, que era o Omor, que era uma bebida que na época, quando os meninos criaram, porque eu entrei bem no começo, eles tinham acabado de criar a bebida, então era só eu e os 4 que tinham fundado. A ideia era para ela ser uma bebida anti-ressaca. Então você toma a bebida e no outro dia você não tem ressaca. Você pode beber com qualquer coisa. E aí foi muito legal porque a gente foi aprendendo o que era market fit. O que é achar o fit de mercado. A gente descobriu que ninguém queria comprar isso e que, na verdade, aquilo que era para ser um anti-ressaca era uma bebida ótima para a recuperação pós-treino. E aí a gente mudou completamente a vertente para focar em saúde, em atividade física. Aí acabou vindo a pandemia e eu saí da Omor. E aí, dentro da Omor, eu comecei a fazer o e-commerce deles, eu comecei a mexer com campanha de Google para gerar tráfego para o e-commerce. Eu comecei a mexer com a parte de analytics ali para entender o que estava acontecendo no site. Sim. E eu comecei a sentir um interesse grande da minha parte
nessa parte de software, de tecnologia. E aí foi quando eu fiz essa migração para o Zé Delivery como analista de dados. Fiquei um tempo ali trabalhando como analista de dados. E aí, depois que eu entrei em tecnologia, eu me achei. Aquilo que você me falou quando você teve essa experiência como analista de dados foi uma parte da paixão aí de trabalhar com números, né? Exato. Eu acho que eu até brinco muito em relação a isso, que eu sempre fui muito bom de matemática, assim, durante toda a minha vida, e até com um certo baixo nível de esforço quando eu era menor. Então, ganhava a Olimpíada de Matemática, tirava 10 nas provas de matemática, passei na FUVEST, que tinha uma prova de matemática difícil, não tendo estudado tudo que eu deveria ter estudado, e hoje eu consigo perceber isso com clareza. Só que depois, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu meio que tentava fugir, talvez, dessa parte analítica, dessa parte dos números. Eu não queria muito para esse lado. Então, até eu não falei, mas meu primeiro estágio foi na Luizacred, que é um braço de... É uma joint venture entre Itaú e Magazine para vender produto de crédito, né, nas lojas da Magazine. E aí eu entrei para ser estagiário de produto, de resolver as coisas ali no dia a dia. E aí eu acabei... Minha chefe na época, que era a Valéria, ela acabou percebendo que eu era muito bom com números e ela me jogou planejamento comercial. Depois, quando eu fui pro fundo, eu entrei um pouco na parte de back-office, documentação, e daqui a pouco eu estava... Não, analisa essa empresa para mim, analisa esses números. Aí eu fui para consultoria, mais número. Aí eu mudei para o Zé Delivery, analista de dados. Aí eu queria ir para produto, falaram, vai para growth, que é mais número. E aí eu meio que... eu lutava contra um pouco. Lutando contra a tua natureza. Exato. Até que eu acho que chegou um momento ali um pouco... Não, nessa época do Zé Delivery mesmo, que eu percebi... Cara, não adianta lutar contra o mundo. E, na verdade, eu adoro fazer isso, sabe? Eu sempre gostei. E aí eu comecei muito mais para essa parte de número, de dados, de indicador, de inteligência. E aí, desde então, tô construindo a carreira. Eu costumo falar que tudo é número, né? Eu faço até uma analogia, uma brincadeira, que se a gente conseguisse transformar em números o que a nossa mulher, né, nossa namorada ou noiva, né, o namorado, o noivo, o marido, né, gosta da gente, nós íamos saber se quando fala que gosta 100, gosta só 50, e quando tá pé da vida com a gente, que fala que gosta 0, na verdade gosta 100 porque quer continuar, quer construir. Então, número, eu acho que número é muito isso, né? Transformar, né, ou mostrar a realidade nua e crua, para que daí, a partir da experiência, a partir da formação, de vivência, de estratégia, de momento, de outros fatores que acabam influenciando em um determinado resultado, sejam ajustados à realidade e às condições daquele momento. Não, com certeza. Até é legal você falar isso. A minha esposa tem uma brincadeira que ela faz comigo, que ela gostaria que quando a gente morresse e chegasse no céu, tivesse um painel que é porcentagem das vezes que um estava certo versus que o outro estava certo. Eu acho que eu ia ganhar, mas ela acha que ela ia ganhar. Mas eu acho isso muito, muito legal que você falou, porque quando eu estava no Zé Delivery, e aí quando eu fiz essa migração para começar a trabalhar com produto digital, né, que é você realmente fazer o produto ali. O primeiro produto que a gente começou a fazer ali era um produto de degustação para as indústrias de bebida. Então, um exemplo, a Beck's quer lançar uma bebida nova, e aí, sei lá, Beck's puro malte. E aí eles querem botar isso no mercado. Como que a indústria faz isso hoje? Ela contrata um focus group, recruta pessoas, vai lá, as pessoas experimentam, elas entrevistam essas pessoas, coletam esses dados, entendem o que aconteceu. E aí, se não ter fit da bebida com o que, por exemplo, os consumidores não gostaram, eles descartam essa bebida. Só que essa bebida que foi descartada, ela passou por um processo gigantesco de fazer a bebida, aí fazer o focus group, e, enfim, até chegar nesse processo. E às vezes não serviu para aquela região. Exato. Né? Aquela micro-região. E se fosse feito isso a nível de escala nacional, talvez até mundial, poderia ter uma aderência absurda, né? Exatamente. Ser talvez a cereja do bolo a nível de consumo mundial. Que até um pouco o que acontece hoje, né? Acho que a internet é um pouco um fator disso, assim, de pequenos nichos começam a encontrar as pessoas. Aí você começa a ver, enfim, pessoas que gostam de jogar paintball.
Na sua cidade tem pouquíssimas, mas quando você começa a pegar a nível mundial, começa a se formar uma rede de pessoas que jogam paintball e aí você começou a surgir esses nichos, né? Sim. Mas retomando o que eu estava falando da Ambev, que é um pouco sobre dados, que foi muito legal, que aí que a gente percebeu lá nos Adelivery, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar essa bebida, distribuir para alguns pontos de venda Brasil inteiro, botar essa bebida dentro do aplicativo, com degustação grátis. Então você faz a compra, eu falo, olha, pega aqui uma cerveja de graça para você, você pega a cerveja e depois eu te faço uma pesquisa de opinião. E aí você fala ali o que você achou daquela bebida. E depois eu olho o número por trás do que você realmente achou daquela bebida. Você recomprou aquela bebida? E aí o que foi super interessante é que o dado, ele não reflete o que a pessoa responde. Então tinha gente que falava, adorei, e aí você ia ver, a pessoa começava a comprar toda semana. Falava que não gostou e começava a comprar toda semana. E o que falou que adorou, que era incrível, nunca mais comprou. E aí isso foi muito interessante assim na época, né? Porque a gente começou a montar essa separação entre, isso aqui é o que o consumidor falou, isso aqui é o que o consumidor fez. E era claro que tinha, ele fez. Exato, claro que tinha uma intersecção, mas era assim, 50, 60% tinha uma diferença bem grande assim. Então que é o que você falou, né? O dado ele te mostra a realidade. Sua esposa pode falar que tá te odiando naquele momento, mas ela ainda te ama porque, bastante. Assim, lógico que é uma analogia, né? Ilustrativa, é uma brincadeira, mas assim, eu odeio você, e por detrás do odeio tem um sentimento muito puro e verdadeiro que, vamos se acertar e vamos construir o caminho juntos, né? Eu trabalho com dados há muitos anos, eu sou apaixonado pela informação, né? Depurar bases de dados, fazer modelagens, eu tento transferir tudo em número, né? Sempre no potencial máximo, para que a gente estabeleça qual é a estratégia para tentar chegar nesse potencial máximo. Nunca é tão fácil como parece, mas o dado te dá a realidade da tua situação, né? Se não tiver erro de fórmula, o dado é nu e cru, né? Exato. Eu trabalho com consultoria há muito tempo e às vezes a gente apresenta o número, aí o dono da empresa, executiva, né, a diretoria executiva fala, mas esse valor não é nessa conta. Eu falei, legal. Então esse valor, sei lá, digamos que fosse 10 mil. Então esse valor não é dessa filial, por exemplo, é da outra. Legal, então para a filial mudou o resultado, mas para você não mudou o resultado. Porque você é empresa. Se você está numa filial ou na outra, o problema é teu. E por que a gente faz isso? Porque por incrível que pareça, a forma como nós trabalhamos informações nas empresas, por mais evoluído que elas sejam, elas ainda não refletem normalmente a realidade do que se precisa ser feito. Sim. Elas são dados muito subjetivos, é muito amplo o que se consegue definir em termos de depuração para que isso gere base para a estratégia. E é por isso que, no meu entendimento, tem alguns desvios bastante significativos. E o pior deles é projetar, você acompanha a projeção, mas você não acompanha, né? Você acompanha o desenvolvimento, mas você não acompanha a projeção do que acontece no dia 30. Então, no dia 1º eu estou assim, eu vou conseguir chegar no dia 30, dia 2 eu estou assim. Eu tenho desvio ou não? E isso não acontece normalmente nos negócios. Mas isso é uma coisa que é interessante até. A gente está trabalhando com um consultor lá dentro do Frota 162 sobre mídia digital, assim. E aí até ontem eu estava conversando muito com ele sobre toda essa parte do algoritmo de mídia, como que funciona e tudo mais, como você testa os criativos no Facebook para ele funcionar da melhor forma. E aí foi muito legal que a gente entrou numa discussão quando você sobe um criativo numa plataforma como o Facebook, você não pode medir o resultado desse criativo ao longo do tempo. Porque se eu medir o resultado desse criativo em 10 dias, eu vou ver, sei lá, gastei R$100 para trazer um lead. Só que, na verdade, se você olhar o resultado desse criativo de forma diária e você construir essa curva do criativo, qual que era o resultado dele, então quanto foi o custo que eu gastei para trazer um lead
no primeiro dia, depois no segundo dia, depois no terceiro dia, você percebe uma curva de saturação clara do criativo. E aí você sabe o exato momento que você tem que trocar. Porque você começa a ver que ele estava performando super bem e ele cai. Só que se você, voltando nesse exemplo, vai lá e olha de forma consolidada isso, você não percebe isso. Você fala, o resultado está legal. E aí você deixa um criativo que você deveria ter tirado muito mais tempo do que você deveria deixar, porque você está olhando o dado da forma errada, né? Sim. Mas é uma coisa realmente difícil, assim, acho que lá dentro do Frato 62 a gente tem infinitas discussões de qual é o indicador correto para medir alguma coisa. Mas sabe, eu costumo falar o seguinte, né? Normalmente, as empresas, elas passam o mês inteiro realizando, né? Receita e despesas e gastos. No dia 30 fecha a contabilidade. Dia 5, a controladoria, a contabilidade termina de fazer todos os registros e está consolidada a informação, né, todos os lançamentos, etc., ajustes. No dia 10, a controladoria tem o relatório pronto para fazer a reunião de diretoria executiva e lá no dia 15, por exemplo, faz a reunião. E aí você se depara com desvios, né, com problemas, como qualquer empresa, né, entre o projetado e o realizado. Só que é algo que aconteceu no dia 1º. E você está analisando 45 dias depois. Há 30 anos atrás, quem já tinha o dinamismo para projetar as informações e saber se você estava dentro ou não, então você não trabalha demandado, você trabalha demandando, né? Olha aí, o teu gerente, né? Dá uma olhada que está desviado, né? Assim, tal grupo de despesa, ou a receita, ou tal cliente projeta não fechar o resultado que nós estimamos. Dá uma olhada. Então você trabalha na frente do problema. E quando você faz isso 45 dias depois, a ação que você vai tomar para resolver um problema de 45 dias atrás não tem mais efeito. Exato. E pode ser, inclusive, pior. Ela pode ter efeito neutro ou negativo. Exato. Então eu acredito muito, né? Eu sempre fiz isso na minha carreira profissional, acho que sempre a gente conseguiu ter êxito, que é dia 1º, como é que o projeto chegar no dia 30? No dia 2, como é que o projeto chegar no dia 3, etc. Aí o que acontece? Quando eu tenho uma projeção de não fechar legal, aí eu vou para o nível analítico e eu começo a entender, né, dentro daquele universo de tempo, daquele grupo de notas lançadas, grupo de despesas, o que está me desviando da minha média, da minha mediana, e aí você vai com precisão cirúrgica e ajusta aquilo, né, que é o que você falou do marketing, que eu nunca tinha pensado nisso, aprendi mais uma hoje aí. Aprendi ontem essa, então. Então somos dois que vivemos aprendendo, né? E aqui o podcast nos ensina muito. Legal. Mas sobre o que você falou, isso, né? De você trabalhar a projeção dia a dia, assim. E aí um problema que eu fui percebendo dentro das empresas é porque sempre começa a acontecer um pouco... Então, alguém na empresa começa a tentar montar uma análise para fazer uma projeção do quanto vai dar o resultado, tarará. Aí ela traz esse número para uma reunião. Aí as pessoas começam a falar, não, mas esse número está errado, porque deveria levar em consideração tal coisa, deveria levar em consideração tal coisa, você não está considerando aquele cliente tal que está em tal lugar Aí, vou dar um exemplo de um funil de vendas ali, né? Aí a pessoa fala, então vamos botar uma porcentagem de probabilidade que a chance desse negócio fechar pela etapa do funil. Aí, beleza. Aí isso vira um novo número. Aí, quando esse número vai ser discutido, volta nisso. Mas essa probabilidade foi o vendedor que colocou, é meio chutada. E aí, uma coisa que era para ser simples de ser feita, acaba virando ter que fazer um foguete para projetar o seu resultado de vendas para dali a 30 dias, assim. Sim. E muitas vezes o que você realmente precisa não é do valor exato de que essa projeção vai acontecer. O que você precisa realmente é saber se você está no caminho ou não está no caminho. E mesmo que o dado não seja 100% a realidade, e ele pode ter um erro ali de 10%, 20% às vezes, muitas vezes ele te dá esse sentimento, essa ideia de preciso agir no dia 1, preciso agir no dia 2, preciso agir no dia 5, porque muitas vezes, mesmo que o dado tenha um desvio ali da realidade, ele mostra uma tendência. Então, às vezes, você vê uma tendência de queda na projeção. Isso é uma coisa que eu sinto, que dentro do Frota 162 a gente faz muito. A gente tem muito uma cultura de começa pequeno e vai crescendo as coisas e vai melhorando. Então, vamos montar uma projeção de vendas? Vamos montar uma projeção de vendas. Simples.
eu posso entrar um pouco no que você falou, né, da reunião mas eu só vou ter o resultado no dia 1, aí o cara que eu vendi no dia 26, ele só fecha no outro mês, e aí ele tem uma probabilidade. Eu posso entrar e deixar isso complexo num nível muito grande. Mas qual que é o ganho que a gente vai ter de adicionar toda essa complexidade? E muitas vezes uma planilha de Excel ali, razoavelmente feita para você acompanhar no dia a dia o que está acontecendo no seu time, o que está acontecendo na sua operação, já resolveria, é o 80-20 do Pareto, né? Já seria o 20% que vai resolver 80% dos seus problemas. E às vezes a gente foca tanto nesse número perfeito que a gente acaba esquecendo por que você está fazendo aquele número. Você está fazendo o número só para entender o que está acontecendo. Não é uma prova que você precisa acertar o valor exato, porque senão você está errado, sabe? Eu vou me permitir fazer um comentário da tua ponderação agora no próximo bloco. A gente acabou encerrando, né, o primeiro bloco. Agradeço a todos aí pela audiência. Agradeço você, Lucas, por estar aqui com a gente. Eu te agradeço. E vou comentar no próximo bloco o que o Lucas trouxe de forma muito brilhante aí, que é o 80-20 e Pareto, entre outras ponderações que ele fez. Maravilha. Até depois. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo bloco. Estou com o meu amigo Lucas Ferrari, ele que é lá da Frota 162. Depois eu vou perguntar um pouquinho como é que é essa Frota 162, o que ela faz. Beleza. Mas ele trouxe um assunto muito importante que eu falei para ele no bloco anterior que eu queria comentar. O ótimo é inimigo do bom. Exatamente. Eu estou numa comissão de varejo, em uma das comissões, eu tenho mais do que uma comissão, e teve uma enquete lá, estava todo mundo preocupado com as tendências do varejo, o futuro do varejo, e pouquíssimos preocupados com o que a gente faz hoje. Hoje, para dar resultado real, para fazer acontecer, para trazer receita, para trazer redução de custo, para trazer redução de emissão de CO2, para ser mais inclusiva, entre vários outros desafios que nós temos nas empresas diariamente. E o que eu vejo nas empresas é que as pessoas estão muito preocupadas lá na frente e estão esquecendo de resolver problemas reais, cotidianos. E eu sempre parti da seguinte premissa. Se eu tenho o problema na minha mão hoje, isso é real. Eu tenho que trabalhar isso, né? Qual que é o jeito certo? Não existe jeito certo, é igual criar filho. Não existe fórmula certa. Porque, embora criar filho seja, né, totalmente diferente, que eu não consigo calcular, né, quanto e poder, embora eu consiga ajustar fórmulas econômicas, né, eu tenho um número muito mais preciso na empresa, mas eu também tenho a forma de fazer. E não é o que se faz, é como se faz.
E às vezes o como nós fazemos é que podem ter desvios. Agora, quando o time está perfeitamente engajado, né, e você estabeleceu uma estratégia e não é a estratégia mais correta, mesmo dando errado, se o time está engajado, você percebe muito cedo e você já faz os devidos ajustes e você consegue colocar, né, o teu objetivo dentro da linha de resultado que você almejou. Então, contribuindo acho que um pouco, Lucas, eu acho que é isso que falta nas empresas, entendeu? É começar, como você muito bem falou, começar pelo simples. Ah, mas pode ser melhor? A vida inteira vai poder ser melhor. Exatamente. O que se faz hoje pode não ser feito amanhã, e o que se faz amanhã pode ser algo que a gente fez há 20 anos atrás, que devidamente adaptado vai funcionar, né? Eu acho que é isso que se perde um pouco nas empresas. Mas voltando um pouco, né, nós não falamos no primeiro bloco, né? Conta um pouco para nós de quem é a Frota 162, o que ela faz, qual que é o métier dela, Tá. para o nosso ouvinte aí. Beleza. Então, a Frota 162 ela é um sistema de gestão de multas e documentações para principalmente frotistas, transportadores, locadoras que têm problemas e dificuldade de gerenciar as multas, porque é uma operação muito antiga. A multa chega por correio 30 dias depois. No Brasil, a gente tem mais de 5.500 órgãos diferentes que emitem multa e muitos deles soltam essa multa no portal dele, da cidadezinha, da prefeitura de tal lugar. No último segundo do segundo tempo da prorrogação, que é para não dar tempo de recorrer. Exatamente, isso acontece sempre. Isso deve ser estratégico já, né, para não recorrer. Eu não sei o quanto eu quero nesse assunto, mas isso acontece bastante. E aí, o que a gente viu ali que a gente queria fazer? Então, a gente acredita muito num mercado mais estratégico, num mercado com mais controle. Então, a gente sempre fala que por que a gente está fazendo aquilo ali? É para devolver o controle para o dono da frota, para o gestor da frota. Gestão e decisão antecipada. Exato, gestão e decisão antecipada. Então, é sair de um lugar de apagar incêndio reativo para botar o gestor em um lugar proativo da tomada de decisão, que ele está no controle. Ele sabe o que vai acontecer daqui um mês. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Porque o prazo para recorrer é 30 dias, né? Exatamente. Então, se ele subir no portal dele, sei lá, no quinto dia, digamos que fosse um processo eficiente, eu teria 25 dias para poder me organizar, identificar condutor ou contestar essa multa, né? Mas o que acontece muito é que nas empresas isso é um trabalho manual. Muitas vezes é uma pessoa que fica ali entrando em site a site em cada um dos Detrans, no site da Serpro, para pegar essas multas e consolidar. Então, às vezes, imprimir para daí saber. Exato. Então, às vezes, nesse tempo que ele fica entrando em todos os sites, já passa o tempo de indicação. Muitas multas que acontecem, principalmente para quem atua no Brasil inteiro, o que é muito comum no setor, muitas multas você nem fica sabendo. Você só descobre quando você vai licenciar o veículo. Você nem sabia que ela existia. E aí, uma multa que você não indica o condutor, ela tem 3 vezes o valor da multa. Então, você pega... Se fosse uma gravíssima de faixa dupla, que acho que é quase 3 mil reais, vira 9 mil reais. Exato, já vira 9 mil reais. Não por culpa sua. Porque muitas vezes você tem um processo lá para fazer, você só não consegue, ele só não vai dar tempo. O seu time vai pegar, vai enviar e muitas vezes não vai dar tempo. E aí também entra num segundo ponto que muitas vezes para você fazer essas indicações do condutor, você ainda precisa mandar por correio, pegar toda a documentação, pegar a assinatura do motorista. E aí a gente, dentro do Frota 162, a gente desenvolveu ali o módulo de indicação de condutor online, que é para você fazer todo esse processo de forma online, de forma rápida. Então, dentro da plataforma, você já sobe a documentação do motorista, você consegue a aprovação dele ali para a indicação, e você manda esse documento por órgão, você acompanha o status dentro da plataforma, e aí você já sabe se foi deferido, se foi indeferido, se teve problema de documentação, se precisa mudar alguma coisa, para dar agilidade nesse processo, porque no fundo... Mas vocês fazem importação eletrônica das multas, então? Não, a gente captura as multas em todos os órgãos. Então, o teu sistema operacional vai fazer a leitura dentro de todos os órgãos, né, a nível Brasil. Exato. Vai fazer a importação dessa multa, já sobe, e aí lá a transportadora, por exemplo, ou a indústria que tenha carros, ou o operador logístico, ou qualquer, não sei, talvez até pessoa física, né? Exato.
ele consegue ter essa leitura antecipada e poder se movimentar antes que perca o efeito de poder recorrer, né? E vire efetivamente uma multa, Exatamente. mesmo se talvez tendo a condição de não ser cobrado por essa multa, né? Exatamente. É basicamente isso. Então a gente vai pegar quais CNPJs você quer mapear as multas ali que você tem, quais são os CNPJs debaixo do seu guarda-chuva, né? As empresas grandes, talvez elas têm vários CNPJs, uma para os veículos que estão da manutenção, por exemplo, outra para os caminhões, então as coisas são um pouco talvez diferentes. por grupo de contas, de despesas. Aí a gente consegue separar ali por grupo, grupo de empresas, tem um nome, centro de custo, por centro de custo a gente consegue também separar. E aí, a partir do momento que você está cadastrado ali, a gente começa a trazer essas multas para você. Então, a ideia é que você nem olhe mais no correio para ver o que chegou. Então, a gente tem uma taxa de assertividade de 95% das multas a gente vai trazer para você dentro da plataforma. 100% é muito difícil, porque às vezes a multa chega pelo correio para você antes do governo subir no sistema a própria multa. Então, a gente não consegue garantir 100%. Se a multa chega para você, você pode mandar para a gente e não tiver na plataforma, a gente sobe essa multa lá para você não atrapalhar a gestão, né? Mas a ideia é realmente transformar isso, que é um processo totalmente manual, com planilha, demorado, lento, numa coisa rápida, simples, que não é para tomar muito tempo. Eu consigo, por exemplo, agora eu vou para o lado da gestão. Eu consigo saber quem que é o motorista que tem mais multa, inclusive a gravidade das multas, já sinalizando um possível acidente. Consegue. Consigo saber o frota, consigo saber o tipo de veículo, né? Quais veículos geram mais multa, por exemplo, quais regiões, quais, estados. Exato. Uma coisa que é bem interessante disso, até que há um tempo atrás a gente estava analisando uns dados assim, para entender umas tendências assim. E a gente viu uma tendência muito legal, que era o motorista que toma uma multa no mês, ele tem 30% de chance de tomar a segunda multa. Eu estou falando, eu não lembro os valores exatos. Dados, tá? Exato. Analisando a base de dados geral. Mas o valor exato eu estou falando, mas a ideia é essa. Então, ele tomou uma multa no mês, ele tem 30% de chance de tomar a segunda multa. O motorista que toma 2 multas, ele tinha 60% de chance de tomar a terceira. E assim por diante. Até que tinha uma estabilidade. Então, quanto mais ele toma multa, mais aumenta a possibilidade dele tomar a próxima multa. Porque é um comportamento. Porque o motorista que tomou 2 multas de velocidade, da mesma tipo de multa, isso eu estou falando, era só multas de velocidade que a gente estava analisando. Ele tem um comportamento que vai tender a ele tomar mais multas de velocidade. E você consegue perceber isso analisando o dado. Então, a ideia é trazer isso dentro da plataforma para que o gestor consiga perceber isso. Cara, esse motorista aqui, ele está tomando muita multa. Só que o problema aqui não é a multa. O problema aqui é a segurança, porque se ele bate esse caminhão, é um prejuízo muito maior. Ele andando assim, ele piora, ele estraga o caminhão mais rápido, que gera problema de manutenção, que gera um custo maior, porque o caminhão vai ficar parado para fazer a manutenção. E aí a gente vai muito numa ideia de, não é sobre demitir esse motorista, que esse motorista não serve. É sobre entender onde você tem que atuar no dia a dia. Acho que volta um pouco para o que a gente falou, né? Cara, esse cara aqui, você precisa sentar com ele e treinar ele. Você precisa mostrar para ele o risco que ele está colocando na própria vida. Porque muitas vezes ele está carregando caminhões carregados de toneladas pesadíssimos. Então, ele precisa entender isso. E muitas vezes, até é legal que a gente conversa com clientes que foram caminhando nesse caminho da segurança, de estabelecer boas políticas. Estão trabalhando a informação hoje. Exato, que foram trabalhando essas informações para mudar a gestão mesmo. Porque quando a gente fala do frota, as pessoas pensam, gestão de multa eu faço aqui no correio mesmo, eu tomo pouca multa. Mas não é sobre isso, é sobre a inteligência que você tem e a governança que isso te dá depois. Porque isso começa a te dar uma governança que você percebe esses números que você está falando, dos motoristas que têm mais problemas, e aí você começa a criar uma política de recompensa oposta. Então, eu não vou punir você por tomar a multa. Eu vou te dar benefício se você não tomar a multa. Olha que interessante, Lucas. Eu fiz uma consultoria numa empresa de transporte e a minha amiga Ana,
ela tinha a função lá como técnica de segurança, fazer uma chamada de responsabilidade dos motoristas que passavam da velocidade. Então, o estabelecido pela empresa lá era 90 por hora, né? Se ele passasse da velocidade de 90, ele é advertido, então, verbalmente ou formalmente através de uma advertência formal até, por exemplo, chegar a ações mais sérias, né? Como suspensão e demissão. Não. E olhe como o que você falou é importante e talvez você não tenha analisado por esse viés, que eu faço isso a minha carreira inteira. Um motorista que tem pico de 90, acima de 90, e eu mostrei isso tecnicamente para ela, então ele deu 91, 92, outro 93, mas foi um pico. Então, ele, sei lá, ele foi fazer uma ultrapassagem, ou ele estava fazendo uma descida, né? E ele deu um pico de 92 e voltou. Lógico que velocidade é fator preponderante para acidente, mas foi um pico. Quando você olha com o histórico dele de dirigibilidade, como é que ele estava dirigindo, ele está lá abaixo de 80. Então, realmente foi um pico fortuito, eventual, né? Que, inclusive, aproveitando a inércia, fora a questão de segurança, é extremamente benéfico para o consumo de combustível. E o outro motorista que não era divertido por ela, né, porque não dava esse pico, ele estava dirigindo a 89 por hora. Então, ele lacrava o caminhão dele a 89. Então, ele estava desgastando sobremaneira o motor caixa diferencial. Quando ele está na linha de dirigir, embora não tenha tido, não passou, né? Ele fica usando muito freio de serviço. Então, ele está aumentando muito o consumo de freio de serviço, porque ele desce, ele chega lá a 90, nesse caso, né? Ele fica bombando no freio, né? E aí vai pneu também, porque calor é bacilização e calor é desgaste. E esse motorista não era chamado a atenção. E o motorista que tinha uma conduta totalmente diferente, que eventualmente chegou no 91 e apareceu, ela estava fazendo atividade porque ela foi mal orientada. Sim. Quando ela entendeu o significado do que é gestão, nunca mais eu vou esquecer da imagem que os olhos dela brilharam, né? Que ela entendeu o sentido do que ela estava fazendo. E o que você fala, que o motorista, então, que ele toma uma multa, esse motorista que eventualmente faz o 91, 92, normalmente ele está na estrada, né? Trecho de uma descida que não vai ter um radar. Então, a probabilidade dele tomar uma multa, tecnicamente, né, é muito menor do que o motorista que está em cima da linha, 90 por hora. Então, se a empresa permite 90, a empresa, sei lá, permite 100, a empresa permite 80, ele está em cima da linha. Ele está forçando a máquina a 90 por hora em cima da linha. E quando ele passa no radar a 80, né, ele não vai conseguir ver todos, né? Eventualmente ele pode ter, e consequentemente ele vai ter mais multas do que o motorista que trabalha a direção econômica. Então, o que vocês depuraram lá é o que nós depuramos aí há mais de 30 anos, né, analisando dados de telemetria e comprova exatamente isso. Legal. E perceber isso que você falou é extremamente interessante, assim, né? Que volta no ponto lá do começo que a gente estava falando, não é sobre qual dado você olha, porque se você está olhando a multa, ele tomou essa multa aqui, Isso. Você vai agir no motorista Como errado. Você olha o dado, né? Exato, é a velocidade média dele que importa, e é o porquê que ele tomou. Então, é muito, muito legal isso, porque isso muda completamente a forma de gerir, né? Porque qual é a multa de velocidade, né? Sim. Aí o porquê, né? O como ele está fazendo para não tomar a multa. Exato. E agora eu vou trazer mais, eu não sei, quanto é uma multa de velocidade hoje? Acima de 80? Acho que eu sou péssimo com... Mais ou menos. Uns 120 e poucos reais. Talvez eu estou falando do carro. Então, sei lá, vamos que fosse 200 reais. Tá bom. Toma 200, ele toma a segunda, acho que deve ter agravante, sei lá, vai para 300, ele tomou 500 reais de multa. Tá. Vamos superfaturar o valor da multa. Quando ele sai de 90 por hora para 65 por hora, né, na condição de resistência mecânica do ar, ele tem 915 litros de combustível economizado. Uma carreta, então, que baixa essa velocidade média, ele tem cerca de 915 litros de combustível economizado no mês. Quando ele sai dessa velocidade para a linha dos 65, ele
reduz a possibilidade dele se envolver no acidente entre 50% e 70%. Nossa Senhora. Você falou do 30%, né? Tem 30% a mais de chance, daí quando ele toma a segunda já é exponencial, já tem 60% de chance de tomar a terceira multa por causa do estilo de condução. E isso se mostra na manutenção. E quando a gente fala em 1.000 litros, estamos falando em R$6.000 por mês. Por caminhão. Por caminhão, por mês. Só que quando ele imprime essa velocidade, quando ele tem que imprimir a velocidade 90 por hora, né, ele tem pressão do pé no acelerador. Ele tem que exigir uma pressão muito maior, porque a resistência mecânica do ar é o quadrado da potência. Então, cada vez que você aumenta a velocidade, você aumenta 4 vezes a resistência mecânica do ar. Então, pressão do pé no acelerador, resistência mecânica do ar. Outro efeito é a sucção, né? Que é o bar-da-vento e o solta-vento, e a resultante disso é a sucção, que acaba te puxando o caminhão para trás. Em um caminhão de corrida, ele é um pouco mais de 70 quilos por metro quadrado. Então, num caminhão de corrida tem pelo menos 300 quilos de sucção. Uma carreta é muito mais do que isso. Caramba. Isso envolve combustível. Quando ele sai de 90 por hora, né, para fazer 90 por hora, que ele vai estar lá por volta de, 1.650 rotações, 1.750 rotações, ele vai reduzir a vida útil do motor dele em mais de 50%. Porque a rotação é desgaste. Quando ele está fazendo essa rotação, ele está tendo consumo de combustível. Então, o simples fato de analisar as multas de velocidade, como você muito bem colocou, né, podem trazer segurança e uma economia de combustível, manutenção e pneu, e aumento da produtividade, porque quando você trabalha a velocidade média, você não tem perca de produtividade, você tem aumento de produtividade. Os dados técnicos mostram isso. Mas eu fiquei até... Agora eu estou curioso, eu vou te fazer uma pergunta. Porque, no fim, o que você está falando é... Tudo isso vai impactando em cadeia ali, né? Então... eu diminuo a resistência do ar, eu diminuo a resistência do ar se eu tenho uma velocidade média menor, então eu vou ter menos consumo de combustível. Eu vou pisar menos no freio, então eu vou ter menos desgaste de pneu. Eu vou ter o dobro da vida útil do motor, então eu vou ter menos problema com manutenção. Provavelmente esse caminhão eu vou ficar com ele mais tempo antes de eu ter que vender ele, e depois que eu vender ele, provavelmente eu vendo ele por um preço melhor, porque eu tenho mais histórico de cuidados ali para mostrar isso. Você tem ideia do qual que é o valor final desse tipo de política para um caminhão, para uma transportadora? Eu vou fazer uma propaganda para a Scania agora, vamos ver se eles me pagam lá um cachezinho. Se você dirigir o caminhão, né, se o motorista dirigir o caminhão dentro do conceito que a Scania estabelece como preventiva, né, corretiva e preditiva, que é a condução pura de motorista, e for um motorista A, você dobra a troca de óleo de motor. Então, você sai, por exemplo, de 40 mil km para 80 mil. Caramba. Aí você fala assim, mas não lembro agora de cabeça quanto é, né? É R$1.000 um ano, por mês, representativo. Só que você dobra a tua produtividade quando você compara o tempo que você tinha que fazer aquela troca de óleo e filtro. Então você não ganha só na troca de óleo e filtro, você ganha também na produtividade. Isso em 5 anos é R$121 mil. Nossa Senhora. Quando você é a redução do custo com óleo e filtro somente, mais a redução do tempo de parada, que é mais ou menos R$1.932 o dia do veículo parado, e quando eu for fazer a própria manutenção dessa, normalmente eu perco 2 dias. Então, quando eu capitalizo isso, eu pegar esse dinheiro e aplicar, eu tenho R$200 mil. Sim. Se eu pegar esse dinheiro e essa economia e reduzir minha troca de recebível, porque eu estou produzindo mais, eu estou tendo mais receita, eu reduzo a minha dependência de troca de recebível, isso vai para quase R$300 mil. Só em óleo lubrificante. Então, quando o meu motor, esse mesmo caminhão, está rotacionando a 1.500 RPM por minuto, e eu trago ele para a linha de 1.050 RPM, eu saio de 1 bilhão de voltas em 5 anos para 522 milhões de voltas. Então eu tenho quase 50% de redução ou do aumento
redução do desgaste ou o dobro da vida útil dele. Você entendeu o paralelo da Scania? Eu faço isso há 30 anos já, né? De uma forma um pouco diferente para análise de óleo. Então, quando eu estou rotacionando menos, é matemática, estou gastando muito menos combustível e vou alongar minha vida útil do motor. Exato. Entendeu? Entendi. Lucas, nós chegamos ao final do segundo bloco. Maravilha. Espero ter respondido a tua pergunta. Respondeu, ficou super Vamos entrar no assunto novamente. Agradeço a todos aí pela audiência e até o próximo bloco. Olá pessoal, estamos aqui de volta, terceiro e último bloco. Estou com o meu amigo Lucas, ele é aqui lá do Frota 162. Nós entramos num papo no segundo bloco do que a gestão profissionalizada de multas, e não é só para recorrer, né, mas como as tendências, né, de pessoas que têm multas acabam refletindo, né, não só no aumento das multas, mas no aumento de se envolver em um possível acidente e também na economia, Exato. que é milionária. E você me fez uma pergunta no intervalo e eu vou te responder agora o que é esse universo. Legal. Então, quando nós pegamos um motorista, né, e você muito bem falou, né, a chave é treinamento. Quando esse motorista ele consegue dirigir de forma econômica, preventiva e preditiva o veículo, ele traz economias bastante significativas. Normalmente, 35% de economia com combustível, até 50% com economia de troca de óleo e filtro, que nós falamos no bloco anterior, e é uma montadora que está falando isso, não sou mais nem eu que estou falando, né? Mas pelo menos isso traz um consumo bastante reduzido de banda de rodagem, porque um veículo que roda 80 por hora, em detrimento de um veículo que roda 100 km por hora, ele tem um consumo de banda de até 60% maior. Então, isso é pneu, e pneu é 2, 3 mil reais. Né? Para quem compra muito pneu, está na casa de 2 mil alguma coisinha, e para quem não compra, está na casa de muito mais do que 3 mil reais por mês. Desculpa, por pneu, não por mês. E nós entramos na questão dessa manutenção da dirigibilidade. Então, quando a gente leva isso e faz esse cálculo, e aí uso o financeiro disso, porque é um dinheiro que, quando economizo, né, eu tenho dois vieses. Um é economia, eu tenho uma perca tributária porque eu estou reduzindo o consumo, então eu tenho a perca tributária, então o resultado líquido acaba sendo um pouco menor do que os 6 mil, por exemplo, que eu falei lá do bloco anterior, da redução dos 1.000 litros de combustível. Mas o resultado, como eu tenho por volta de 20% de perca tributária, eu ganho 80% disso. É muito dinheiro. Sim. E isso, numa frota de 100 caminhões, pode chegar em 5 anos a 100 milhões de reais. Sem eu fazer a capitalização financeira. E quando eu faço capitalização financeira, eu vou para a linha de 200 a 300 milhões, dependendo, né, se eu vou aplicar o dinheiro, se eu vou reduzir minha dependência com capital de terceiros, com juros de conta corrente, troca de recebíveis, entre outros. Então é muito dinheiro. É muito né? dinheiro. E, de repente, a gestão correta das multas, né, contratado lá pela Frota 162, Exatamente. pode levar você a essa economia. O que eu fico pensando em cima disso, o que você está falando, você está falando de
transportadora com 100 caminhões. Se a gente levar isso para todas as transportadoras do Brasil, que no Brasil é um país completamente dependente do modal rodoviário, qual seria o impacto disso de produtividade no país como um todo? Qual seria toda a produção de valor que aconteceria aí? E aí, até aproveitando fazer um jabazinho aqui, mas é um pouco por esse motivo, assim, porque quando a gente pensa em... o gestor de frota hoje, muitas vezes, ele não está olhando isso, assim. Então, qual é o caminho para a gente conseguir levar o mercado para esse lugar, levar o mercado para tomar essas decisões mais pautadas em números e conseguir entender que, cara, você tem uma frota de 100 caminhões, você está deixando de ganhar 300 milhões. E não é invenção, você está aqui, você fez toda a conta, o número está aqui, é só você aplicar essas ideias. E aí, quando a gente pensa muito nisso, a gente começou a caminhar ali dentro do Frota numa ideia de, cara, é educação, não tem como fugir de educação. E aí, a gente está investindo muito forte nessa ideia de construir educação, levar a educação para o mercado, porque a gente acredita que o mercado crescendo, os gestores melhorando, os gestores trabalhando de forma mais estratégica, no fundo, isso vai ser bom para todo mundo. Então, a gente acredita muito que esse é o caminho. E aí, muito focado nisso, que a gente resolveu fazer o Frota Summit, que vai ser agora dia 5 de novembro, em São Paulo, na Paulista. O Rodrigo vai ser até um dos palestrantes lá no nosso Summit, que é a ideia de trazer essa prática para o dia a dia do gestor de frota. Quais são essas coisas que ele pode olhar ali, que ele pode atuar já a partir de amanhã. Então, a gente vai falar de manutenção, a gente vai falar de combustível, a gente vai falar de gestão de condutor, diversas outras coisas. Mas queria aproveitar aqui o gancho para fazer o jabazinho, que eu acho que tem sentido. Você falou no começo do bloco, né, que você queria entender isso a nível Brasil. Então, eu vou te dar mais ou menos um número. Legal. A NTT estima que tem 1,5 milhão a 1.800.000 autônomos no país. Então, seja lá com uma carreta, com um truque, com o toco, tem isso registrado. Né? Certo. Do que tem registrado mais um número que eles estimam que não tenha registro, porque nem aquele caminhão que puxa a safra, que está na mão do agricultor lá, né, do pecuarista, que não faz o registro da NTT ainda. Então, imagina um universo de quase 2 milhões de caminhão. Partindo do pressuposto que mais ou menos o que se trafega no modal rodoviário do país, 70% passa na mão do autônomo, que é o agregado, o carreteiro, então, 3 vezes 2, 6. Eu tenho mais 600.000 caminhões que são de frotistas. Então, nós estamos falando de um universo aí de por volta de 2,5 milhões de caminhões. Se um caminhão pode economizar R$6.000, 2,5 milhões vezes 6 mil. Lógico que uns tem muito menos, uns tem muito mais. Né? Tu não sabe precisar bem esse número, você tem mais ou menos o universo disso, né? Então, esse seria mais ou menos o universo. Você falou uma coisa muito importante, Lucas, na minha opinião, é a formação. Mas o que o empresário faz? Ele vai lá e manda um motorista fazer... Né? Eu sou professor na FABET, nós levamos essa formação qualificada. Um abraço a todo mundo da FABET. Inclusive para todas as pessoas que fazem a formação de gestores de transporte, que aí sabem na vírgula como é que faz esses cálculos, como é que chega nesses números, né? Como é que eu consigo atingir esses patamares de resultados, né? Que nós falamos agora aí, milionários. Mas ele paga a formação do motorista. Então o motorista recebe uma carga de 30 dias de imersivo lá, por exemplo, que é a formação mesmo, né? E aí você coloca esse motorista na tua frota. E eu tenho um programador de carga que fala o seguinte, ó, você tem que estar amanhã, ele termina de carregar às 10 horas da noite, e aí ele fala, ó, você tem que estar amanhã cedo no cliente. Acabou a economia. E o quanto vale mais? O caminhão batido, PT num caminhão, jogar só em combustível R$6.000 fora por mês? Exato. Então, essa formação, Lucas, ela tem que partir da cabeça, mas tem que estar em todos os níveis da empresa. Porque a empresa tem que estar receptiva, né, e aberta
para uma nova fase, um novo entendimento e para que vocês converjam a tua estrutura para o mesmo resultado. Senão fica lá o instrutor tentando fazer resultado, né? O comercial apertando o motorista para chegar lá no cliente, né? Porque o cliente é sempre assim, normalmente, né? Atrasa o carregamento e depois tem que tirar a diferença na estrada. Os transportadores sabem muito mais disso do que eu estou falando. Eu trabalhei com isso a minha vida inteira e eu sei como acontece, né? Que é a ponta fraca. E se você não treinar, mas você não tiver a estrutura toda na mesma linha, você não vai ter o resultado. Sim. E o que precisa é esse conhecimento diversificado. Não sei se você entende assim ou não. Sim. Não, eu concordo 100% com você. E eu acho... Mas eu acho que isso leva pra gente num lugar de um problema que é sobre cultura. Que é, muitas vezes, dentro das empresas, o dono fala... Não, eu quero fazer tal coisa, eu quero... não, os motoristas aqui precisam seguir esses preceitos, porque vai ter uma economia assim, tal. E aí o mesmo gestor vira as costas e fala... Acelera. Não, precisa chegar lá amanhã de qualquer forma. E aí essa cultura fica confusa, porque no fundo eu quero fazer isso, mas eu não vou perder o cliente. E aí isso acaba voltando pro... Nada do que você falou é um pouco do que a gente falou do dado, né? O que você fala versus o que você faz. E isso é muito resolvido com cultura. Até tem... Eu não lembro de qual livro que é isso. Se é eu acho que talvez seja do Poder do Hábito. Que um presidente chegou numa grande multinacional, eu acho que é uma companhia de aço, eu não lembro exatamente. E aí ele falou que o objetivo era todo mundo manter a empresa sem nenhum acidente de trabalho por vários dias. E aí todo mundo falou, cara, como assim esse é o objetivo da empresa? Só que era o ponto de que isso cascateia uma quantidade de coisas que vão gerando valor, que no final acaba gerando o valor para a empresa. Porque se você não tem o acidente de trabalho, a linha não para. Eu acho que é extremamente parecido com o que acontece aqui que a gente está falando. Então, para a gestão de frota, e aí isso aqui é uma visão minha, não sei quem compartilha com isso, mas eu imagino que várias pessoas devem pensar parecido. Esse caminho é a segurança, porque a segurança, ela cascateia em todos esses lugares que a gente foi falando, assim. Ela cascateia na hora de encher o caminhão, ela cascateia na hora de você decidir a rota, ela cascateia na hora de você escolher o cliente ou não, de você aceitar ou não aquele frete. E se você basear toda essa cultura em segurança, esse tipo de coisa para de acontecer. Porque é isso que é a cultura, né? A cultura qual é o valor primordial? Qual é a ideia primordial que tem que ser seguida? Porque quando todo mundo sabe isso, e aí chega um momento que não, a gente preza a segurança, mas esse cliente quer aqui que eu faço isso, e eu vou perder receita, mas você sabe que a segurança é o primordial. Então você vai falar que, puta, não consigo, então. Não consigo fazer esse frete. E o que normalmente acontece é que tá tudo bem. Muitas das vezes, você não vai pegar esse daqui, mas aí você vai pegar o outro e as coisas vão se organizar. Olha como é que fecha toda a conversa com o que você falou no bloco anterior, né? Quando você falou da tendência, né? O motorista que toma a primeira multa tem uma probabilidade de 30% maior de tomar a segunda. Quando ele toma a segunda é 60%. Quando ele tomar a terceira deve ser 100 e alguma coisa. Exato. Ele vai tomar a terceira, não tem... É indiscutível, né? Quando você leva isso para a condução, né? E quando você leva isso para a gestão, é a mesma coisa, que é o alinhamento estratégico. Se você não tiver, né, uma definição muito bem clara, cada um puxa para um lado. Isso é que nem filho. Não sei se você tem filho ou não, mas eu tenho 13. Quando eles eram pequenininhos, eles sabiam o que pediam para mim e o que pediam para a mãe. Que era mais fácil, que a mãe era mais, né, mais solta, mais fácil de, né? Pedir para a mãe. Né? E quando eles sabiam que eu era mais mole, né, e tal, pedia para o pai. Então é assim nas empresas de forma igual. E isso gera consequências. Então, quando nós falamos daquele motorista, por exemplo, e o empresário não faz essa conta, eu acho que o empresário deveria fazer essa conta, quando ele pega o motorista dele, que não seja bom, e transforma no motorista excepcional, ele consegue melhorar esse motorista 45% em consumo, de pneu, manutenção, em produtividade, em postura, em vários quesitos.
Quando ele perde esse motorista dele para o concorrente, e aí ele contrata um motorista ruim, você entende que a base mudou? Você só vai entender isso quando você trabalhar com números, né? Sim. Então eu tinha 100, agora eu tô com cara... Eu tinha 0, agora eu tenho 100. E agora eu tenho que fazer um cara de novo de 100. E eu tô no 0. Sim. Aí eu preciso de 84% de esforço. Então quando a gente falou lá no intervalo, né? Do cálculo do... quanto custa o turnover na empresa. O que eles calculam... Imagine que o motorista ruim que fica bom, te traz 1.000 litros de combustível por mês e isso é R$6.000. Quando você perde ele, você está com um problema de 6.000. É muito maior do que o RH calcula, do que o administrativo ou qualquer outra área. Muito maior. Porque esse combustível é 6.000. Aí eu tenho manutenção. Aí eu tenho pneu. Aí eu tenho produtividade. Porque o RH, ele olha ali o processo de contratação, né? Quanto tempo demora para contratar um novo motorista. Aí não leva em consideração formação, não leva em consideração todos esses custos. Mas aí, uma coisa que eu fico pensando aqui é como resolver isso, sabe? Como você garante que você não perde o motorista que está trabalhando de forma excepcional? Como você garante... Formação e retenção. Então, não espere. Eu tenho um professor, o professor Carlos fala, né? Eu contratei o melhor, não estou desmerecendo a profissão nem o profissional, né? Lógico, por óbvio. Eu contratei o melhor gestor de frota do mundo por R$6.000. Não se engane. Sim. Não se engane. Eu contratei o melhor gerente do mundo por R$6.000. Não se engane. Sim. Ao menos permita-se não se enganar. Sim. Quando você estiver oferecendo 20.000 para contratar um gerente e você não tiver gerente, aí você sabe que você vai ter que pagar muito mais para tirar esse cara do mercado. Sim. Porque quem entrega realmente vale preço de ouro. É isso que às vezes o empresário não entende. As pessoas que realmente fazem resultado. Aí eles acham que quantidade é suficiente. Ao invés de ter um pagando por 3, tem 5, né, que custa o preço, que é um preço muito maior do que um que pague 3 vezes mais do que o cara vale. Então é isso, sabe, que tem que mudar no meu entendimento, né, e ser resiliente. Porque você conduzir o seu caminhão de forma econômica é um exercício de resiliência muito grande. Sim. Imagine que eu pago, sei lá, me custa R$10.000 um motorista por mês. E aí eu perco esse motorista do meu concorrente. Por que desses R$6.000 por mês que dá de economia de combustível, que lá R$1.000 e poucos de atributo que eu tenho que deduzir, né? Sim. Entendeu? E aí vira 5.000. Eu não pego R$1.000 como variável e dou para o meu motorista. Pego 2. Que é um pouco o que eu te falei, que a gente viu conversando com clientes nossos que começaram a adotar essas políticas através da gestão de multas. Eles começaram a adotar políticas de governança diferenciada com um incentivo para os motoristas para terem uma condução melhor. E foi um tremendo sucesso, assim, de ter mudado a operação inteira deles, assim. E para o motorista é incrível, porque ele se sente mais valorizado, ele se sente mais seguro, ele sai de casa, ele quer voltar para a família dele, ele não quer correr risco de vida. Então, no fundo, acaba sendo bom para todo mundo. E não precisa ser só dinheiro, né? Pode dar um plano de saúde para a família inteira, um plano odontológico para a família inteira. Exato. Ele pode dar, por exemplo, sei lá, um seguro de vida legal, se ele sofrer um acidente, né? Quem está na estrada está inerente a sofrer um acidente, mas que realmente conforte a família se ele vier a faltar, ou se por algum motivo ele tenha a redução da capacidade laboral, né? Perde um braço, uma perna ou qualquer outra. Então tem outras coisas relacionadas. Quando você traz a família para o jogo, é totalmente diferente. Porque não é mais só ele querendo mudar. Exato. Aí a esposa fala o seguinte: você está vendo que você vai querer mudar lá para o concorrente, você não vai ter mais seguro saúde, seguro de vida, né, odontológico. Quanto é que custa isso no mercado? Sim. Né? De fazer uma festa, de trazer a família junto, de, sei lá, um negócio simples, não precisa ser um negócio luxuoso, de engajar a família junto de novo. Né? É você, empresário, que precisa do motorista. Sim. Muito mais do que o motorista precisa de você, porque hoje a falta é de motorista.
Então tem que, acho que, vestir a sandália da humildade e começar a viver e fazer de forma diferente, né? Senão vai ter o mesmo resultado a vida inteira. Exato. Mas tem uma coisa interessante, talvez eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas não vou mudar, que é, muitas vezes, o que eu percebo que acontece nas empresas, isso talvez é uma crítica um pouco aos RHs, que você quer, e até tem o Renato, que é do nosso RH lá, a gente tem muitas discussões, né, nessa direção, que você quer trazer um profissional para uma vaga, e qual que é a prática de mercado dos times de RH? Olha, a remuneração média desse tipo de profissional é tanto. Só que se você olha sempre para a remuneração média, o que você está trazendo? Você está trazendo a média. Só o médio. Você não está trazendo o profissional excepcional, porque o profissional excepcional, ele não vale a média, ele vale mais que a média. E isso é uma coisa que é muito comum, acho que em todas as empresas que eu passei, eu sempre vi acontecer essa mesma coisa a média de mercado é essa, a média de mercado é essa. E aí, muitas vezes, você acaba tendo, para as posições de alta liderança nas multinacionais, você acaba tendo valores muito maiores por altos profissionais, você tem headhunter indo atrás do melhor de todos, mas muitas vezes acontece que o headhunter vai atrás de um profissional excepcional para ser o CEO, para ser o COO, para ser o CFO, só que no restante da empresa é a média. E aí ele não consegue, ele muitas vezes ele consegue de certa fazer forma, o resultado porque é a média. Mas ele poderia ter feito muito mais, sabe? Se tivesse uma política de remuneração diferenciada e tentar sair da média, né? Porque se você não quer ser a média, você não pode trabalhar na média, senão você vai ser a média do que está aí. Quero te agradecer novamente, que estou vendo isso de forma diferente hoje. Legal. Eu nunca parei para analisar, né? E isso é uma verdade. Quando você faz pesquisa salarial, sempre é média. Exato. E a média, com o perdão da palavra agora, é o jeito, não vou nem usar, né? É o jeito mais errado de aproximar as distâncias. Se eu usasse pelo menos a mediana, né, eu ia buscar profissionais mais próximos daquilo que eu quero, que é um cara do topo, né? Sim. Porque a mediana está aqui e a média está aqui. Sim. Né? Muito obrigado. Vou levar isso para a vida. Aqui é um eterno aprendizado. Vou levar isso para a vida e olhar isso de forma diferente. E agora, com toda a certeza do mundo, vou argumentar, né, de forma muito diferente sobre a tua ótica de análise. Então. Lucas, a gente chegou ao final do último bloco. Quero, antes de te agradecer, quero agradecer o pessoal da Frota 62, a empresa que você trabalha. Hoje conseguimos fazer um paralelo muito legal, que gestão de multas e gestão de velocidades pode trazer uma economia de combustível, manutenção, pneu e economizar principalmente vidas. Isso pode dar um reflexo extremamente positivo na sua empresa. Então, olhe com outros olhos e, de repente, contrata aí a assessoria da Frota 62 para ajudá-lo nesse desafio. Exato. E tem lá também, quero fazer uma chamada, né? Vou pedir para o pessoal, né? Tem o evento da Frota Summit. Isso. Que é um evento que a Frota 62 está promovendo. É um evento para lideranças, né? E lideranças muitas vezes são analistas, coordenadores, supervisores, né? Diretores e donos, né? É um dia imersivo. Exatamente. Lá na Paulista, que vai, assim, a promessa, né, é trazer de forma muito diferente os mesmos problemas, mas com um olhar de forma muito ampla, muito aberta, e fazendo chamadas aonde é o calcanhar de Aquiles dos transportadores, de quem tem frota, né? E não precisa ser só transportador, né? Porque pode ser que tenha uma indústria que tenha, sei lá, 500 carros por 500 representantes e tenha o mesmo problema de gestão. Exato. A frota não é diferente, a particularidade só é diferente, né? O Frota Summit ele foi pensado para o dia a dia do gestor de frota. A ideia não é chegar lá e vocês... o gestor de frota chegar lá, dia 5 de novembro na Paulista. Quem quiser olhar é só entrar no site frotaSummit.com.br, chegar lá na Paulista e ver um dia de futuro. O que vai acontecer com o mercado daqui 10 anos, o que vai acontecer daqui 5 anos e tal. Não, a gente fez entrevista com mais de 50 gestores de frota, para a gente entender dentro dos temas
cara, quais são as dificuldades? Onde você está dores, né? hoje? O que está pegando no dia a dia? E aí, todas as palestras, painéis, elas vão ser baseadas, direcionadas por essa dor que a gente pegou da vida real. Essa dor que quem contou pra gente foi o próprio gestor de frota. A gente falou com gente do Nordeste, a gente falou com gente do Sul, a gente falou com gente do Norte, a gente falou com gente do Sudeste, a gente falou com todo mundo. E as dores são as mesmas. É incrível que no final, depois de entrevistar 50 pessoas... Fica mais ou menos no mesmo rol de problemas. Exato. Depois de falar com 50 pessoas, a gente pegou essas entrevistas para olhar e a gente falou... Cara, basicamente as mesmas dores para todo mundo. Óbvio, tem umas diferenças outras, mas tem um fio condutor ali que todo mundo tem. E aí, o que a gente vai trazer no Frota Summit é isso. É prática, é dia a dia. Como você pode aplicar aquilo amanhã. E esse é só o começo, essa é a primeira edição, a ideia é que venham muitas outras ainda pela frente. Mas queria te agradecer muito, foi super legal, foi um papo muito diferente, mas acho que eu aprendi um monte, que você me agradeceu por ter aprendido, mas eu aprendi muito aqui. Esse número dos 300 milhões por 100 caminhões, vou carregar ele, vou falar em diversas conversas esse número, então queria te agradecer, foi ótimo. Eu, sim, novamente agradeço, obrigado por estar aqui, pela oportunidade. Já deixo o convite para você vir novamente a explorar talvez um pouco mais esse dado analítico, relacionando a multas com a gestão, com os reflexos da gestão, os reflexos na produtividade do veículo, no resultado do veículo. Sim. E principalmente no resultado de vida, né? Exatamente. Que acho que esse é o principal, porque caminhão a gente desentorta, mas às vezes o corpo da gente a gente não consegue fazer o mesmo trabalho. Muito obrigado pela audiência e Papo Sem Fronteiras, entregando o que promete. Conteúdo de qualidade e diversidade para que a gente consiga levar conhecimento diversificado para você e ajudá-lo no dia a dia. Até o próximo.